Pode se sentar, pessoal. Aqui é o que? Paz do Senhor, paz, graça e paz. É tudo? Então eu vou falar o que eu gosto de. Agora tem shalom. Shalom então. Deus abençoe vocês, amém. É muito bom estar aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho do louvor do lado de dentro. E louvor do lado de dentro só sabe como que é quem é de dentro, certo? Deixa eu me apresentar para vocês. Pode passar o próximo slide aí. Meu nome é Cristiano Alves, tá? Tenho 39 anos de idade, 38, vou fazer 39. Sou casado com a Dardânia Alves. Hoje, infelizmente, ela está presente, mas não deu por causa do trabalho. Pai do Benjamin Alves. Eu tenho 22 anos, indo para 23 anos de ministério de louvor como líder. Eu sou líder de louvor da minha igreja, líder de homens do meu ministério, do Ministério Cristo Vive, ao qual eu congrego. Sou proprietário da escola de música Vocalize de Chá. Mais de 21 mil seguidores no Instagram, glória a Deus. E mais de 1000 inscritos no YouTube, porque eu sou professor de canto e muita experiência para falar com vocês aqui. Espero ser canal de Deus, canal do Espírito Santo, para falar com vocês. Como que começou a minha trajetória? Algumas pessoas conhecem, mas no louvor. Com 16 anos, eu fui para a igreja por conta que uma ex-namorada minha me convidou. Ela falou assim: vamos para a igreja comigo? E eu era um ateu, pelo amor de Deus, mas ateu, né? E eu falei assim: pai, tô querendo não. E aí ela veio e falou assim: então tá bom então. E para quem é casado sabe que então tá bom, então quer dizer briga, né? Eu falei: eu vou. Então eu vou. Vesti a minha pior roupa, fui protestando com a minha pior roupa. Eu era roqueiro, então vesti uma calça rasgada, vesti uma camisa do Ed. Quem é do rock conhece o Ed? Quem já foi do rock conhece o Ed? O Ed é uma caveira que parece um demônio, assim, ó, do Iron Maiden. E eu coloquei a camisa do Ed e fui para a igreja protestando. Falei: então vou na igreja então. E fui, ao estar sujo. Cheguei lá, tinha um rapaz ministrando louvor. Eu lembro a roupa desse rapaz. Esse rapaz estava com uma calça branca, um cinto preto, uma camisa vermelha para dentro da calça e um sapato preto. O violão dele era um violão azul. E ele tocava e cantava com uma performance e uma unção, que ele começou a colocar dúvida no meu coração. Por quê? Como eu era órfão de pai e como eu tinha sido abusado dos meus 8 anos até os meus 10 anos pelo meu padrasto, eu e minha irmã, e a minha mãe não acreditava quando a gente falava que o endemoniado estava molestando a gente, eu tinha muita revolta e eu queria uma figura de um pai. E quando aquele rapaz começou a cantar Invoca-me, do André Valadão, a música dizia assim: filho meu, estou aqui, os meus braços estão estendidos para ti, quero te abraçar. Eu falei: será que esse pai existe? Será que esse Deus existe? E eu chorei o louvor todo. Eu lembro das 5 músicas que ele ministrou. E quando o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus? Eu fui o primeiro a levantar a mão, e naquele dia ali eu converti ao Senhor. Passou um tempo, aquele dia eu saí da igreja e não voltei nunca mais. Falei: converti que nada. E aí um belo dia eu andando na rua, eu estava com um cigarro na mão, o pastor passou e eu vi que era ele. Eu falei: ele não vai lembrar de mim. E aí ele falou assim: Cristiano. Eu falei: não é possível. Aí eu estava com o cigarro na mão, já joguei ele atrás, já joguei ele fora de vergonha, joguei ele aqui. E ele falou: Cristiano, você não contou na igreja, cara. E aquele dia ele me ganhou. Eu falei: nossa, você lembrou do meu nome, um monte de gente que tinha lá. Tudo bem que a minha aparência era meio exótica, bíceps aqui, bíceps na cara toda, mas ele lembrou de mim, lembrou do meu nome, e eu fui para a igreja. Eu tinha um líder de louvor, passou um tempinho, eu batizei, terminei com minha namorada porque ela não queria Jesus, ela me levou e eu terminei com ela porque ela não queria Cristo. E eu passou um tempinho e eu comecei a participar do louvor. Participando do louvor, eu tinha um líder que ele era terrível. Não é Rodrigo não, viu gente? O Rodrigo é uma bênção. Você tem que orar pela vida do Rodrigo todos os dias. O meu líder era terrível. E aí um dia
Eu estava tocando baixo, um dia eu peguei o microfone com o menino do violão, falei assim, toca que eu vou cantar. E eu cantei naquele dia, ele chegou e me pegou cantando. Ele perguntou assim, Cristiano, era você que estava cantando? Eu falei, sim. Ele, posso te falar uma coisa? Pode. Não canta nunca mais. Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque estava horrível. E o nível do nosso louvor não é horrível desse jeito. E ele fez questão de enfatizar a palavra horrível. Aí as pessoas perguntam assim, Cristiano, ele acabou com você? Não, o que eu esperava dele era isso mesmo. Então eu falei assim, não, tá bom, não canto mais. Só que teve uma pessoa, esse menino do violão, que me encorajou, falou, cara, por que você não faz uma aula de canto? Você não é tão ruim assim não. Faz uma aula de canto, só mostra pra ele. Eu falei, vou mostrar mesmo. Entrei na aula de canto, comecei a fazer canto. E na primeira oportunidade que meu líder viajou, o pastor falou assim, poxa vida, quem vai cantar? Eu falei, eu. E ele falou assim, mas o líder falou que não era para você cantar. Eu falei, mas eu sou a pessoa mais qualificada para cantar. Por quê? Porque eu faço aula. O pastor falou, você está fazendo aula? Eu falei, tô. Então é você que vai cantar. Realmente, você é a pessoa mais qualificada. Entrei, comecei a cantar no louvor. Meu líder chegou, viu eu cantando e falou, Eric, parabéns, hein? Correu atrás. E assim começa a minha trajetória no Ministério de Louvor. Com 17 anos eu viro líder de louvor, porque também era a pessoa mais qualificada para liderar a turma. Tinha pessoas mais velhas que eu liderava ali dentro do Ministério de Louvor, e eu aprendi muitas coisas com esses tantos anos de Ministério de Louvor, inclusive como gerir e cuidar de pessoas, tá? Louvor do lado de dentro, porque nós vamos emergir agora numa palestra que em nome de Jesus vai transformar a sua vida, amém? Pode passar o próximo aí para mim, por favor. O que nós vamos ver hoje? 4 pautas. O louvor é uma oferta, responsabilidade e conexão, música espiritual e música emocional, comportamento social e comportamento espiritual, ok? Vamos para o próximo? O louvor é uma oferta. Nós vamos ler aqui Gênesis 4. Quem está com a Bíblia pode abrir sua Bíblia aí, porque palestra de crente tem Bíblia. Glória a Deus. Gênesis 4. Aconteceu, quem achou de amém? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Vamos lá. Vamos começar aqui no primeiro tópico. Louvor é uma oferta. Tudo que você oferece para Deus é uma oferta. Então louvor é uma oferta, amém? É uma oferta sua para Deus. E o interessante dessa palavra aqui, de Gênesis 4, é que a ideia de ofertar não foi de Abel. A ideia de trazer uma oferta foi de Caim. Então se vocês perguntam para mim assim, nossa, era a intenção de Caim ofertar uma oferta ruim? Não era a intenção de Caim. Caim que escolheu, Caim que falou assim, vou oferecer uma oferta para o Senhor. A minha lavoura está tão cheia que eu vou tirar uma oferta e vou oferecer para o Senhor. Abel, vendo ali que Caim estava oferecendo algo, Abel falou, é verdade, vou oferecer algo para o Senhor, vou pegar o primeiro do meu rebanho. E deixa bem claro que ele pegou o quê? O primeiro do rebanho. Ok, guardem isso. Qual foi o erro de Caim? O erro de Caim não foi ofertar sementes. Caim tinha só sementes. Caim não tinha rebanho. Quem tinha rebanho era Abel. O erro de Caim foi oferecer algo como se ele estivesse colhendo para ele. Sabe quando você vai na feira, que você vai lá e pega assim, maçã, ok, deixa eu ver, tá, limão, Quando você pega ali, para você, Caim ofereceu assim. Quando Abel fez o quê? Deixa eu ver a primeira ovelha, deixa eu ver a ovelha virgem, deixa eu ver se o ouvido tem mosca, deixa eu ver se os dentes estão inteiros, deixa eu ver se a ovelha é virgem. Abel ofereceu o melhor, Caim ofereceu como se ele estivesse oferecendo algo para ele mesmo. E a pergunta primeira pergunta para vocês, eu vou fazer muitas perguntas. Como é que tem sido a sua oferta? A de Caim ou a de Abel?
Passa o próximo slide para mim. Tudo que oferecemos e dedicamos a Deus é uma oferta. Você pode estar entregando ou melhor como Abel, ou negligenciando como Caim. Se eu cuido, dedico tempo, estudo, tenho uma vida digna, uma conduta excelente, e além disso, tenho cuidado ao ofertar, essa oferta é boa e Deus se agradará dela. Ok? Então, aqui todo mundo ensaia. Se eu tenho que pegar uma música e eu não dedico tempo para pegar aquela música, como é que é essa oferta que você está entregando? Se eu tenho que cantar uma música e eu não dedico tempo para gravar a letra dessa música, como é que é essa oferta que você está entregando? É a oferta de Caim ou é a oferta de Abel? Próximo slide. Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita qualquer oferta. Não é, mas e a mulher que chegou e depositou as moedas, tudo que ela tinha? Não foi qualquer oferta, era tudo que ela tinha. Deus não aceita qualquer oferta. Ou você dedica e dá o seu melhor, ou é melhor que você não dê nada. Não trate as coisas de Deus como qualquer coisa do seu cotidiano. Ministrar louvores não é como dormir e acordar todos os dias. Não deve ser semelhante à rotina de seu trabalho. Tem que ser a melhor atitude do seu dia, da sua semana, do seu mês, da sua vida. Amém, gente? Amém. Vamos para o próximo. Vamos falar aqui responsabilidades e conexão. Nós vamos ler 1 Crônicas, quem puder, abra, 15, 14 e 15. Responsabilidade, vamos falar de responsabilidade. 1 Crônicas 15, 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E aí eu abro para dizer que você é responsável por carregar a glória de Deus. Primeiro papel do louvorista. A Cris é tocar? A Cris é cantar? Primeiro papel do louvorista, carregar a glória de Deus. Olha a primeira responsabilidade que Deus deu para os levitas, que também eram os louvoristas, e os sacerdotes, né? Quem era da linhagem de Arão eram sacerdotes. Olha para você ver. Primeiro papel, carregar a glória de Deus. Você tem que carregar a glória de Deus nos seus ombros. Só que a gente carrega tanta coisa nos nossos ombros. A gente não tem às vezes noção de que carregar a glória de Deus nos ombros é a coisa mais linda do mundo. É a oferta mais generosa, você carregar a glória de Deus nos seus ombros. Passa o próximo slide para mim. Você é responsável por carregar a glória de Deus. E Ele não escolheu qualquer um para essa função. Diga assim: Ele escolheu eu. Ele escolheu você. Se todos vocês pensassem no privilégio que Deus concedeu a vocês de serem os responsáveis para serem instrumentos, para ser luz e para carregar a presença dele em seus ombros, vocês dariam tudo para não sair, para não causar atritos e para não entristecer Deus. Primeira coisa que acontece no louvor, a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu vou sair do louvor. Eu vou sair. Eu não vou hoje não. Não, tá difícil. Primeira coisa que a pessoa pensa é inventar uma desculpa para não ir. Se a gente tivesse, e agora vocês têm, essa noção que você foi escolhido, privilegiado para carregar a glória de Deus, é tudo que você tem hoje. Você tem uma responsabilidade única que foi entregue a você e não a outro. Foi para você mesmo. Só precisa que você assuma essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade. Ok? A partir de hoje, coloque em seu coração
eu sou responsável por carregar a glória de Deus, e é você mesmo e não outro, ok? Próximo. Para carregar a glória de Deus, o que precisa? De um requisito, e esse é ser santo, separado para cumprir o propósito. Existem 3 pilares essenciais para a santificação, e o grupo de louvor deverá estar conectado a essa responsabilidade de ser santo, custe o que custar, e não é uma escolha, é uma ordenança, ok? E eu quero falar desses pilares agora. Primeiro pilar: ministro de louvor não tem inimigo. Pelo amor de Deus, gente, em pleno 2025 tem pessoas dentro do ministério de louvor que tem birrinha uma com a outra, que não gosta uma da outra, que não conversa uma com a outra. Eu estava reparando vocês, tem bolinhos, um grupinho ali, o outro grupo aqui, o outro grupo aqui, o outro grupo aqui. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Eu fui numa igreja que eu dava aula, e aí eu percebi um ambiente meio difícil, meio estranho. E aí eu fui ver os irmãos conversando. Aí o irmão falou assim: aquela irmã lá. Aí eu falei assim: essa irmã lá é do louvor? Ela falou: é. Eu falei: você não sabe o nome dela? Ela falou: não. Eu falei: como assim? Como que está no ministério de louvor e não sabe o nome da pessoa? Não sabe quem ela é? Como é que o ministério de louvor se mantém sólido se a gente não tem liberdade de chegar no ministério de louvor e falar assim: pessoal, eu estou com um problema, eu gostaria que vocês me ajudassem? Já reparou, no ministério de louvor é muito difícil alguém chegar e se abrir com todos, ou se abre com um, ou se é só a dupla, a pessoa. E no ministério de louvor a gente precisa de ter esse ambiente. A gente precisa de ter esse ambiente de confiança, de chegar gente. Quando eu estava na igreja, eu estava noivo, e infelizmente eu caí com minha noiva, que é hoje a minha esposa. Infelizmente. E o que eu fiz? Eu contei para o meu pastor. Cheguei para ele, contei para ele. Falei: caí, eu não quero viver nessa vida, quero consertar, me coloca no banco, me pune, mas eu quero viver sem isso no meu coração. E aí o pastor falou para a igreja toda. Eu falei para ele falou para a igreja. Misericórdia. Mas como eu queria um ambiente com o meu ministério de louvor, para me chegar para os irmãos e falar assim: irmãos, aconteceu isso, eu preciso que vocês orem por mim. Só que esse ambiente não existia, e esse ambiente tem que existir. Ministério de louvor não tem inimigo. Se você tem diferença com alguém, conserte hoje. Hoje é o momento. Irmão, não gostei do que você falou aquele dia, isso, mas não quero passar uma borracha. Ministério de louvor não tem inimigo, ok? Próximo aí: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus, estar com Deus, sem ter paz com seu irmão, tá? Deus ordena através dos hebreus a seguir a paz. Segundo pilar aí: ministério de louvor não tem rivalidade. Não tem, gente. Ninguém está disputando com ninguém, não. Ninguém está disputando com ninguém. Eu estava vindo agora com o Gilberto, e aí o Gilberto perguntou assim para mim, assim, que a gente, de vez em quando a gente encontra na academia. Ele perguntou: foi treinar hoje, Cris? Eu falei assim: Gilberto, eu só corri. Ele falou: pelo amor de Deus, Cris, para de desmerecer. Só correu? Você correu, e se você fez alguma coisa, é melhor do que não fazer nada. E aí, nisso, ele falou: posso falar? Posso contar, Gilberto? Nisso ele falou assim que ele gostava de tocar o violãozinho dele. E aí ele começou a ver que as outras pessoas tocavam melhor do que ele. E ele parou de tocar o violãozinho dele. Ele: não vou tocar mais. E isso já aconteceu comigo também. De olhar as pessoas e falar: melhor do que eu. Não é uma disputa. Quem falou para você que é uma disputa?
disputa. Ah, eu vou cantar melhor que a Márcia. Ah, eu vou cantar melhor do que o Judé. Não é uma disputa. Todos nós estamos aqui para servir a Deus. Não é uma rivalidade. Se houver rivalidade no louvor, o foco agora é você mesmo, é si próprio. Se tiver rivalidade, o foco é você e não aquele que é digno de ser louvado. Então, não existe. Ah, o Jó toca guitarra de um jeito, o Eric toca de outro. Pronto. Pastor toca violão de um jeito, eu toco de outro. Pronto. Não é disputa. Eu tenho algo para servir, vocês têm algo para servir, ok? Para de rivalizar com seu irmão. Atos 4, 32, 35. Alguém abre para mim? Quem pode abrir aí e ler, por favor? Atos 4, 32 ao 35. Passa o próximo aí para mim, por favor, o próximo slide. Não, deixa lá, volta lá. É isso mesmo. Pode. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Vou repetir. Eu pulei uma que é importante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então tinha. Isso aí. Todos se ajudavam na sua necessidade. Se o Jó sabe fazer algo que o Eric não sabe, ajude o Eric. O Eric com humildade falou: Jó, como é que faz isso aí? Ensina a fazer isso aí. Por quê? Igreja é isso. A igreja se ajuda. Os louvoristas têm que se suportar. Ok? Vamos para o pilar número 3. Ministério de louvor, comem juntos. Isso vocês fazem. Tá no tópico lá. Tá no tópico. Isso vocês fazem. Isso é excelente. Ministério de louvor tem que comer junto, viu, gente? Tem que comer junto. É extremamente importante que o Ministério de Louvor se reúna, não só para ensaiar e orar, mas que se reúna para tempo de mesa. Tem que ter. Reuniões assim que tem comes e bebe, tem que ter. Ah, vai ter só comida. O Ministério de Louvor tem que estar junto. Churrasco. Quem gosta de churrasco, diga amém. Eu gosto de churrasco. Tem que comer junto. Passa o próximo aí. Jesus participa de 10 refeições narradas com sua equipe. Mesa traz reflexões. É quando está na mesa que flui algo de Deus. Viu, gente? Quando está na mesa que flui algo de Deus. Eu fui com o Gilberto e a gente veio falando de coisas do Senhor. E eu falei: olha, Gilberto, dá uma pregação. Deu uma pregação aí, glória a Deus. Vou escrever sobre essa pregação. Porque mesa traz reflexões. Mesa desfaz uma má impressão. Sabe aquela pessoa que você achava chata? É a sua chance de você ver que ela é legal. Olha, ela é legal. Porque a mesa faz isso. A mesa desfaz uma má impressão. Mesa revela boas ideias. Tá? Então, vamos pensar também que quando a gente estiver em mesa, vamos falar das coisas do reino também. Que a gente reúne, fala de futebol, fala do Cruzeiro, fala do Atlético. As meninas, eu não sei o que falam. Dorama, as meninas falam de dorama. Aí, dorama, né? Sapato? Dorama, sapato. Dorama, sapato. A mesa revela boas ideias. E uma coisa que a mesa faz, que é a mais importante: mesa fortalece a aliança. Ok? Comam juntos. Vamos para o próximo? Os louvoristas na igreja atual têm 3 grandes responsabilidades com a liderança, a equipe e a igreja. E é inútil uma equipe sem responsabilidades. E a percepção tem que vir de todos. Obviamente, uns têm mais responsabilidades e outros menos. Exemplo, a Márcia, mas a Mel é responsável pela gente encher o nosso pandu.
Elas são responsáveis por fazer as comidas gostosas, trazer as comidas gostosas para a gente. Então elas têm mais responsabilidades que algumas pessoas. Mas todos devem pensar na oferta da equipe, para a equipe. Tenho certeza que quando as meninas prepararam um lanche para nós, elas pensaram em quem? Na equipe. Ok? Então, louvoristas têm 3 grandes responsabilidades e é inútil uma equipe sem responsabilidade. Vamos lá, primeiro aí? Boa. Liderança e liderados. O comportamento de louvorista com a liderança é fundamental, mas nós devemos entender que a última palavra é a do líder. Assim como o líder deve estar aberto e disposto para aconselhar e ouvir as ideias de seus liderados, pensando, o líder aberto para ouvir e os liderar, pensando assim, poxa, não é porque eu tive uma ideia que essa ideia vai ser colocada. O líder vai levar, vai orar, vai ver o que é melhor para a equipe, a última palavra é dele. Então, primeiro tópico, obedeça às autoridades. A obediência é dádiva, o contrário disso é rebeldia. Querendo ou não, gente, ou obedece ou é rebelde, não tem como. A obediência, ou você é obediente, ou você é rebelde. Se você está para servir, é melhor obedecer. Lógico, gente, lógico. O que todo ser humano deve fazer, isso é bom para a sociedade, para viver em sociedade. Se você tem dúvida de alguma coisa, questione. O líder chega perto de mim e fala assim, Cristiano, você tem que beber essa água. Eu não vou pegar e vou abrir. Eu vou falar assim, mas por quê? Cara, porque você precisa de se hidratar. Aí, então, ok? Obedeça às autoridades, porque obediência é dádiva. Romanos 13, 1 e 2. Pode abrir aí, pastor, para nós, por favor. Alguém abre aí para mim Mateus 7, 24. E outro abre Provérbios 14, 8. Quem abre Mateus? Mateus Rodrigo e Provérbios 14, 8. Débora? Colossenses 3, 23. Abre para mim, Anne. Colossenses 3, 23. Leia para nós, pastor, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ok, já vou levantar a bola aqui e vou lançar uma polêmica. Quem é o presidente do Brasil? Lula. O Lula é o presidente do Brasil. Ele é uma autoridade. Ponto. É uma autoridade. O que eu devo fazer? Orar por ele. É o que a Bíblia diz, gente. E quem é a favor do Bolsonaro? Bolsonaro era o líder. O que você tem que fazer para ir por ele? Orar por ele. É autoridade. E a Bíblia deixa claro. Acabou de deixar Romanos ali, ó. Romanos 13, 1 e 2. Toda autoridade é constituída por Deus. Ok? Então, Rodrigo está liderando hoje. Liderança constituída por Deus. Os pastores. Liderança constituída por Deus. Tem departamentos dentro do louvor que tem outros líderes? Não. Constituído por Deus. Ministério de dança. Ministério de dança. Líder. Constituído por Deus. Quer você queira ou não. É constituído por Deus, está ali para liderar. É a Bíblia que está falando, gente. Não sou eu não vem de mim não. É a palavra de Deus. Segunda ali, seja prudente. Liderança é liderado. Seja prudente ao falar. Gente, tem gente que chega do serviço, uma pilha, e aí o que ela faz? Ela desconta no irmão. Quer um ambiente terrível? Vou falar para vocês um ambiente terrível. Um ambiente que tem uma pessoa com a cara fechada. É ou não é? Fala a verdade. Você está lá no ambiente, tem uma pessoa que está assim, ó. Estragou o ambiente, gente. Acabou com o ambiente. Você fala assim, gente. Fica todo mundo Cristo, né? Fica assim, gente, o ambiente aqui está meio pesado, mas é uma pessoa só. Aí tem um dia ruim, ou tem um dia com esposa, ruim. Primeira palavra que o irmão fala, vai dar uma patada. Seja prudente ao falar. E aqui eu entro aqui também em outra coisa.
Tem coisas que acontecem que só tem que ser ditas dentro do ministério de louvor. É só entre vocês. Principalmente quando a coisa é delicada. Porque a gente quer pegar algo e levar para fora. E às vezes quando a gente leva para fora, a outra pessoa não entende. Tenha brincadeiras internas que vocês fazem, que outras pessoas que são da igreja não vão entender. Então pare de levar para lá de fora. Tem coisa que tem que ficar só entre vocês, só dentro do ministério de louvor. A Cristiana é uma bolha, é uma equipe. Outras pessoas virão, sim, mas enquanto deixa dentro, deixa do lado de dentro, amém? Seja referência, faça para Deus como Jesus faria, e assim as outras que vierem te imitarão. Não, peraí, vamos ler Mateus primeiro, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece, pode ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. O prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é perder o seu caminho, mas a estultícia do insensato é engano. Exatamente. O prudente, ele é sensato. Então tome cuidado com as coisas que você fala, principalmente com a sua equipe, a forma que você trata a sua equipe, que você fala do lado de fora. Porque tem gente, me desculpa, mas o que acontece no louvor, você não deve levar nem para o seu casamento. Sério, sério. Porque, por exemplo, se o pastor, ele diz para mim algo num dia mal dele que eu não gosto, e eu chego para minha esposa e falo assim: nossa, o pastor falou isso de mim. A minha esposa não vai entender. Minha esposa vai tomar a birra do pastor. Minha esposa vai falar assim: o que é ele para falar assim para você? Tem coisas que você não leva nem para dentro da sua casa. Assim como você não deve levar, por exemplo, o seu trabalho, as coisas que acontecem no seu trabalho, você não leva para sua casa. No ministério de louvor é a mesma coisa. Resolvam internamente. É tipo um time de futebol que não leva problema para a imprensa, ok? Resolva com o pastor, em vez de você levar para sua casa e reclamar, e eu chegar lá na minha casa e reclamar com a minha esposa, é melhor que eu chegue no pastor. Aquele dia você não falou isso eu não gostei. Em algum momento o pastor vai falar: poxa, eu fui rude mesmo, me perdoa. Resolvam, ok? Seja referência. Colossenses 3, 23. Então tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Toda vez que você subir naquele altar, tem que ser a sua melhor fé. Toda vez que você subir para ministrar, tem que ser a sua melhor fé. Cris, e no banco? Porque tem gente que ministra só no altar, né? Tem gente que louva só no altar. No banco, vou deixar isso, o próximo foco, vou deixar para falar isso depois. Equipe. A responsabilidade que você precisa ter com a equipe é fundamental para um ambiente harmonioso. A diferença de cada um deve ser entendido por cada um. No ministério de louvor a gente tem de tudo, gente. Tem de tudo. Quem que é a melancólica que chora à toa? Quem que é? Vocês não vão entregar não, gente? A melancólica ou o melancólico que chora por tudo? Quem? Márcia. Eu já sabia, mas não queria falar. Tem de tudo. Tem o melancólico, tem o ranzinza, né? Quem que é o ranzinza? Vocês vão falar aqui com o ranzinza? A Rodrigo. O Rodrigo é o ranzinza? Quem que é o ranzinza aí? Aí, José. Você aceita? Adelson, você aceita, Adelson? Toda equipe tem pessoas diferentes. Um é diferente do outro. Tem pessoas que, se você gritar com ela vai entrar dentro de um quarto e vai ficar trancada uma semana. Tem pessoas que só funcionam no grito mesmo. Tem que gritar para entrar uma portada e ir. As pessoas são diferentes e cada um deve entender cada um, ok? Por isso que é importante que vocês sejam íntimos, para que um entenda o outro, ok? Tem pessoas que o Rodrigo vai ter que chegar e ir gritando, e tem pessoas que ele vai ter que conter, vai ter que falar: pô, não vou gritar não, porque senão é chora.
Vamos lá. Não queira que as pessoas sejam como você. O maior problema da igreja é esse. É eu querer que a pessoa seja igual eu. Minha esposa, ela faz isso direto. Ela faz algo legal, e aí quando alguém não faz algo legal, ela fala assim, gente, mas se fosse eu falei, mas ninguém é igual a você. Você faz. A outra pessoa não. Ela é diferente. A gente não pode querer que todas as pessoas sejam iguais a gente. Ninguém é igual a ninguém. E é isso que deveria fortalecer a equipe. Uma equipe de igual é chata. Imagina, todo mundo igual a Gabi. Todo mundo, imagina, todo mundo igual a Gabi. Não dá, imagina todo mundo igual a Márcia. Não dá, imagina todo mundo igual a Adelso. É o UFC, é ringue, entendeu? Vai brigar todo dia. É a diferença que forma uma equipe. É a diferença que faz vocês serem a equipe, ok? Próximo ali. Eita, glória a Deus, aleluia. Respeitem os horários. Pessoal, isso aqui é terrível, sabe por quê? Quando você chega atrasado, inconscientemente você está dizendo para o seu colega que o seu tempo é mais importante que o dele. É isso. Toda vez que você chega atrasado, você está falando assim, não, o meu tempo é mais importante que o seu. Teve uma vez que chegou, isso não é sobre atraso, né? Não só sobre atraso, mas sobre mostrar que pessoas são importantes. Estava numa igreja, essa igreja, ela fechou. Chegou, estava chovendo muito, uma chuva dessas temporal mesmo. Estava armando para ter hoje. E aí, os meninos já mandaram o WhatsApp e já falaram assim, vai ter ensaio? Eu falei, uai, vai, por que não vai? Ah, porque tá chovendo. Eu falei, uai, ensaio normal. Beleza. Cheguei lá no ensaio, estavam minhas duas meninas que cantavam com seus filhos. Ou seja, elas foram na chuva e ainda levaram os meninos. Estavam só as duas. Aí uma avisa assim, olha, eu não vou não. A mãe de um avisa assim, eu não vou não, porque está chovendo muito. A mãe de outra, vendo que a mãe mandou, eu não vou não, porque eu não vou deixar meus filhos ir não, porque está chovendo muito. Aí o que eu fiz? Mandei um joia no grupo. Começamos a ensaiar, eu e as duas meninas, violão e voz, separando as vozes, começamos a ensaiar. E aí o pastor me liga, e eu falo, seu Cristiano, como é que a gente vai fazer? Eu falei, como assim? Ah, no louvor de domingo. Eu falei, não, vai ministrar eu e as duas meninas. Ele falou, rapaz, vai ter 3.000 pessoas na igreja, como é que você vai fazer um violão, voz e violão e voz? Eu falei, pastor, tem um estatuto no Ministério de Louvor, a pessoa faltou, ela não ministra. Cara, mas tá chovendo demais. Eu falei, sei, pastor, mas não tem como. Não vai ninguém vai tocar, vai ser eu e o violão. Ele falou, você não pode fazer isso não. Eu falei, pastor, eu vou fazer. Não pode fazer isso não, senão tira. E as meninas que vêm na chuva? Porque se eu aceito no domingo todo mundo, eu falo com as meninas que o tempo que elas gastaram debaixo da chuva para ir no ensaio, não valeu de nada. Falei para ele assim, mesmo assim ele estava redundante, assim, não queria mesmo. Estava, como é que é a palavra? Irredutível. Ele não queria de jeito nenhum. E aí eu falei assim, vamos pensar aqui, pastor, vamos supor que está chovendo na segunda-feira. O filho dele era tecladista do louvor. Está chovendo na segunda-feira. Tem uma lagoa passando na porta da sua casa. O seu filho vai ligar para a empresa onde ele trabalha e fala para mim, impossível ir. Então a lagoa passando aqui. O chefe dele vai falar, ok, tá bom. Só que no final do mês, o dia dele vai ser descontado. Segunda-feira eu tenho certeza que se estiver chovendo desse jeito, ele vai trabalhar. Por que para Deus não? Ah, eu posso, sem ser para Deus, para ir trabalho, eu vou pegar meu guarda-chuva, desse tamanho aqui que não tampa chuva nenhuma, né? Que todo mundo tem um guarda-chuva que não tampa chuva nenhuma, né? Que fica voando assim. Você vai pegar e vai molhar todo e vai ir trabalhar. Você vai pegar sua capa, quem é de moto, colocou a capa e vai trabalhar. Agora, por que para Deus qualquer coisa é motivo para não fazer? Então, respeitem os horários.
Amém? Amém. Equipe. Sejam. Tem um próximo lá? Vai fechar agora. Desconectou, né? Tá. Sejam cúmplices. Sejam cúmplices. Se um errou, gente, a equipe toda errou. Um errou, a equipe errou. É assim no esporte, é assim na empresa, porque não é assim no louvor. Porque o erro tem que ser atribuído somente para aquele que errou. E todo mundo, se um errou, todo mundo errou. Às vezes, você está vendo que a pessoa está indo para o erro e a gente não fala nada. E acontece isso principalmente no back. A amiguinha está cantando errado do seu lado, você não tem capaz de falar se está errado. Corrijam, sejam cúmplices um do outro. Aprendam a pedir perdão. É uma coisa que integra no ministério de louvor, é o quê? É isso aqui, ó. Ninguém pede perdão para ninguém. Machuca, fala palavras que não deveriam. Então, no outro dia chega com a cara mais lavada. Não funciona assim, gente. Eu chuto o balde, no outro dia eu chego como se nada tivesse acontecido e trato a pessoa. Aprenda a pedir perdão. Se errou com a pessoa, se errou com o seu colega de equipe, vacilei com você, me perdoa. Peça perdão. Reconhecer o erro e assumir para a equipe, se expondo em humildade, irá gerar um ambiente de confiança. Se eu erro e eu chego aqui e falo, equipe, eu errei. Ambiente de confiança. Se alguém chega e fala, vacilei, quero confessar com vocês. Ei, ministério de louvor, porque aqui a pessoa quer vir, às vezes, confessar com as outras, e aí tem pessoa que leva para o lado de fora. Tem pessoa que vai contar para todo mundo. O ministério de louvor não pode ter fofoqueira, amém? Igreja. Você tem uma responsabilidade com a igreja. Quando você decide usar aquilo que Deus te deu de forma voluntária, peraí, deixa eu ler de novo. Você tem uma responsabilidade com a igreja quando você decide usar aquilo que Deus te deu de forma voluntária. Quando você assume o altar, você se torna parte do altar, e com isso você gera uma expectativa para com a igreja, de quem você é e do cargo que você ocupa. Você tem uma responsabilidade com a igreja. Primeiro tópico lá, sua presença faz o palco virar altar. Agora é palco. Não tem ninguém. É palco. Se não tem gente lá, é palco. Altar não é altar sem sacrifício. É só um monte de pedra. O sacrifício transformará o ambiente em altar. E Romanos 12:1 está dizendo: rogo-vos, pois, que apresente o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Então, sem ninguém é palco. Com alguém é altar, com sacrifício. Porque só existe altar com sacrifício. A Bíblia toda vai falar de quê? Altar todo está falando o quê? Altar para colocar o holocausto, para colocar o sacrifício. Se o sacrifício vivo sou eu, então ele só se torna altar quando eu estou lá. Então, se apresente como sacrifício vivo ao Senhor. Sua presença é que faz o palco virar altar. Os membros da igreja se espelham em você. Por mais que não pareça, mas sim. E aí muitas das vezes a gente tem o quê? Uma pessoa que desce do altar, passa por todo mundo, sim, e não pega na mão de ninguém. Não pega na mão de ninguém. Outro dia, a Márcia na sala de aula, ela falou que ela ficou lá na porta da igreja, e as pessoas falavam assim: nossa, é você que está aqui hoje? Porque assim, a reação é essa mesmo, irmão. É você que está na porta, recepcionando a gente, pegando na mão dos irmãos. De vez em quando, gente, faça isso. Fala, não, eu vou ficar lá na porta hoje, porque, querendo ou não, por mais que não pareça, a igreja se espelha em vocês. A igreja fala, é o menino do louvor, é aquele menino do altar, é o menino que toca baixo. Ela se espelha, e por isso que em todo momento você deve transparecer Cristo. Então, uma coisa que eu falo com vocês: sejam gentil, cumprimente as pessoas. O que acontece muito na igreja grande hoje é o seguinte: a pessoa ela chega na igreja, ela senta,
E ninguém percebeu que ela estava lá. Ninguém viu ela. Chega assim, então. Ela levanta e vai embora. Muitas das vezes as pessoas elas vêm para a igreja grande para isso mesmo, viu, gente? Eu vou lá porque ninguém vai me ver, ninguém vai me encher o saco, vou sentar e vou ficar lá. Você tem que ver isso. O louvorista tem que ver isso. Você está no ponto mais alto, você vê tudo que acontece na igreja. Se tem alguém mexendo no celular ali, lá dá para ver, dá ou não dá? Se tem alguém cochichando no altar, dá para ver, no altar dá para ver tudo. Seja a pessoa que acolhe. O próximo, igreja. Seja participante de tudo na igreja. Participe dos cultos, dos eventos, do louvor do dia. Do louvor do dia. Por quê? Do louvor do dia em que não ministra. Está bem negrito lá. Ó. Do louvor do dia em que não ministra. Porque no louvor é assim. Aleluia, Deus abençoe. Mas na cadeira é assim. No altar é adorador, mas embaixo, conversando, papinho, participa do louvor, senta lá no fundo e fica, não presta atenção no louvor, não presta atenção na palavra, não presta atenção de nada. Que oferta é essa? Qual que é a oferta que você está oferecendo para Deus? No altar é bênção, mas debaixo dele aqui, ó, nas cadeiras, é o filho de Satanás. Misericórdia. Uma vez chegou uma menina o pastor chegou perto de mim e falou assim: tem uma menina aqui que era do louvor e tal, depois eu quero ver se você inclui ela no louvor. Eu falei: não, tá bom, beleza. Aí primeiro domingo, a menina sentada. Segundo domingo, a menina sentada. Terceiro domingo, a menina sentada. Bom, a menina chegou. Eu sempre fui um líder terrível, gente. Misericórdia. Eu fiz algumas coisas que eu me arrependo muito, inclusive. Mas aí veio essa menina, no dia dela fazer o teste para entrar no louvor. Aí ela falou: eu preparei uma música. Eu falei: não, você não vai nem cantar. Eu falei: mas por quê? Eu falei: você não canta na cadeira. Você vai cantar aqui para mim para quê? Você não canta quando está acontecendo o louvor, você está sentada. Você não faz questão de ministrar. Qual que é a diferença de louvar lá na cadeira e louvar aqui em cima? É porque aqui em cima as pessoas vão te ver, né? Lá embaixo é só eu que estou te vendo. Não faz sentido. Se você oferece louvor só no altar, me desculpa com o que eu vou falar, mas você é um hipócrita. Você não é um adorador. Adore aqui também. A palavra do Senhor fala para adorar o tempo todo. No seu trabalho você tem que estar adorando a Deus. Cristiano, mas o louvor não é adoração. Ok, concordo. Mas é uma ferramenta fortíssima para a adoração. Ok? Louvor do dia. Participe dos cultos e eventos do louvor do dia em que não ministra. Dos dízimos. Se você não pode ajudar a sua comunidade com seus dízimos. Gente, eu sou da velha igreja. Dizime na sua igreja. Gente. E aqui, nessa igreja aqui, eu posso falar porque eu já vi. Essa igreja ajuda outras pessoas. Eu já vivi 4, 5, 6 meses de dízimos da igreja. Estava começando a minha escola, desempregado, eu, minha esposa e meu filho Benjamin. Não tinha de onde tirar. Sabe o que o pastor fazia? Levava os dízimos, fazia a compra com os dízimos e levava lá na minha casa. Tem que ter esse espírito de ajudar, gente. E para manter isso aqui, gente, não é só com oração, não. Só com oração, não. Precisa dos seus dízimos. E se no louvor tem lá a obrigação de dar os dízimos, você precisa dizimar o seu dízimo. Entregar o seu 10%. Então, louvorista tem que participar dos dízimos e das ofertas. E deixa eu te falar. Não é mês sim, mês não, viu, gente? Porque tem gente que dizima assim: mês sim eu dou, mês não eu não dou, mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês sim. Não, participe dos dízimos, seja colaborador da sua igreja, da sua comunidade, das ofertas, das campanhas de arrecadação, dos momentos alegres e tristes também. Se precisar de alguém para limpar, seja aquele que se oferece.
Se precisar de alguém que ora, seja alguém que oferece. Porque muitas das vezes também o ministro de louvor nem ora, né? Não sabe nem orar. Pelo menos as meninas e os rapazes do canto, eu já botei todo mundo para orar. E ninguém falou assim: ah, não quero orar. Todo mundo orou. Vamos para o próximo tópico aqui. Música. Vamos falar de música emocional e música espiritual. A música tem papel fundamental no culto, tanto para a espiritualidade quanto também na emocionalidade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Por quê? Tem música espiritual e música emocional. A gente vê uma briga constante das pessoas indo e falando assim: ah, mas os louvores têm que adorar a Deus, tem que falar com... A música, ela é excepcional. Vou explicar para vocês. Tem um pastor, David Leonardo, eu nem sei se ele é pastor ou se ele é coach. David Leonardo. O que o David Leonardo faz? Ele coloca um ambiente escuro, coloca um pad de Lá menor, que a gente sabe que é o pad da morte, fica... Não é? É mais ou menos aqui, ó. Gente, se fechar o olho, chora. Que é triste. Um ambiente escuro, uma luz nele, e ele começa a falar sussurrado assim. Daí a pouco tá todo mundo chorando, porque o ambiente com o pad de Lá menor, que é o pad da morte, já deixou todo mundo triste. Experimenta para você ver. Vai arrumar a casa e arruma a casa e coloca uma música para cima. Rapidinho você arruma e fala assim: ó, acabei rapidinho, acabei rápido, porque a música vai te impulsionando. Experimenta no dia triste você ouvir uma música, um louvor mais triste, um Aquieta Minha Alma. Você vai morrer. Você está triste, fala: Aquieta minha alma. Eu preciso cantar. Porque a música tem esse poder. Na Idade Média, teve um imperador que ele proibiu músicas clássicas no reino dele. Perguntaram para ele por quê. Ele falou: porque está trazendo doenças para o povo. E essas doenças eram depressão, que na época não era falar de depressão. As pessoas estão ficando tristes com as músicas clássicas. E ele proibiu. Esse imperador, ele tinha razão? Tinha. Todo mundo achou ele louco, mas ele tinha razão, porque a música, ela tem esse poder. Vamos falar primeiro de música espiritual. Música espiritual é papel dos ministros perceber o ambiente do culto, estar sensível para que as músicas espirituais fluam de acordo com o que o culto pede e principalmente com o que o Senhor deseja fazer naquele culto. Muitas das vezes, gente, e se acontece isso aqui, corrige. Às vezes o repertório não tem nada a ver com o que o culto está pedindo. Às vezes as músicas não ligam uma com as outras. Não liga. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia que eu matei o culto. Porque tem louvoristas que são assassinos de culto, tá? Assassinos de culto, principalmente os cantores. Eu cantei uma música, o nome dela é Jesus. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável. A igreja do céu te adoraremos para sempre. Eu falei: glória a Deus veio e tal. A música seguinte, que ruja o leão. Matei a igreja. Que ruja o leão, a igreja assim. Falta de sensibilidade. Eu estava numa adoração profunda. Qual que era a outra adoração profunda? A última música do culto. Vamos lá, então é mais uma adoração para a igreja mergulhar mesmo, emergir mesmo. Eu soltei um rujo leão. Matei o culto. Todo mundo abriu o olho que rujo o leão. E assim, meio que dava para ver o ódio no olhar da igreja, sabe? O ódio no olhar dos irmãos, assim: por que você fez? Por que você fez isso? Porque a igreja, tem ministros que vão matar o culto. Então estejam sensíveis ao que a igreja, ao que está acontecendo na igreja. Tem hora, irmãos, e desculpe aqueles que gostam tudo redondinho, os perfeccionistas do reino. Nossa, porque fez isso assim, tudo assim não pode acontecer. Tem hora que vai ter que mudar a música. E aí por isso que o ministério de louvor já tem que estar ensaiado com as músicas. Porque tem hora que você vai olhar, se você colocou uma música depois, você fala assim: gente, não vai dar. Eu tenho que mudar a música.
Tem música, gente, que vai ter que cantar uma frase. Eu não sei se vocês lembram o dia que eu estava aqui. Eu acho que eu cantei essa música mesmo, Jesus. Eu vi a igreja, ninguém com a igreja não conhecia a música, ninguém foi. Eu cantei uma parte da música e encerrei. Mas aí a falta de sensibilidade vai fazer o quê? Os ministros ficar brigando com a igreja. Mais um! Jesus, a igreja não pegou. Aí ele repete o refrão 4 vezes, 5 vezes, e a igreja está aqui assim, ó. De novo, Jesus, a igreja está aqui, ó. 7 vezes Jesus, e a igreja não pegou a música. Sensibilidade. Tocou uma vez, você viu que a igreja não foi assim com a música? Mude a música. Depois toca no outro culto. Toca mais uma vez, a igreja vai pegando a letra da música. Ou ensina a igreja. Muitas vezes a gente ministra o louvor e não ensina a igreja a cantar a música. Antigamente tinha muito disso. Os mais antigos vão saber. A gente ajudava, a gente ensinava. Faz assim, gente, canta assim, faz isso. Tem que ter isso na igreja. Ensina a igreja a cantar a música, a gostar da música. É parte fundamental. E esteja sensível. Eu falo com vocês. Se vocês tiverem essa liberdade de ligar para o pastor e falar: pastor, o senhor vai pregar sobre o que hoje? Qual que é o tema? O tema é tal. Tá. Vamos preparar o louvor voltado para o tema que o pastor vai pregar, porque essa união é sensacional, é culto ligado. A oração começou, tem a ver com o tema. O louvor fez, a ver com o tema. Na hora que chega a palavra, irmão, aí o céu desce, não tem como. Por quê? É culto ligado. Se tiver essa liberdade, liga para ele. Vai pregar sobre o quê? Para montar um repertório legal. Ok, pessoal? Deixa eu correr. Música emocional. Vamos lá. A unção é a obrigação do louvorista. Diga assim: eu sou obrigado. Todo mundo. Eu sou obrigado a ter unção. Ok. Porém, a unção é de unção para unção. Por exemplo, eu estou cantando, eu tenho unção. Gabi está sentada ali, ela tem unção. Ela vai sentir a presença. Ela vai falar: nossa, tem uma presença diferente aqui. Já viu quando a gente entra num culto, que o culto já está assim, né, pastor? Você entra no culto, você fala assim: a presença de Deus já está aqui, gente. Se você não está sentindo, e aí você fala para algumas pessoas: você está sentindo? A pessoa não está. Porque unção é de unção para unção. Ou seja, temos que ter meios de nos comunicar com os novos convertidos e com os que ainda não se converteram. E a música é importante, é um importante meio para isso. A igreja, o novo convertido, ou a pessoa que está visitando a igreja, ele não sabe o que é adoração. E sabe o que aconteceu? A igreja está acabando com as músicas de palmas. Por que as músicas de palmas estão sumindo? Sabe como é que o novo convertido ele participa? Ou a pessoa que está visitando e não é convertida, ele participa do louvor? Aqui você já quebrou uma cadeia. Se você botou o seu irmão ali, porque na adoração ele vai ficar assim, ó, olhando para você. Mas nas palmas, ele vai fazer o quê? Ele vai balançar ele, ó, palma. Ele vai participar. É um meio de você fazer assim, ó, participe do louvor. E ele vai participar com palmas. Com isso, tem que ter músicas que são emocionais. E músicas emocionais são aquelas músicas que não adoram Deus na sua totalidade. Por exemplo, essa música mesmo: filho meu, estou aqui, os meus braços estão estendidos para ti, quero te abraçar. Essa música não está adorando a Deus, ela está falando com quem? Comigo. E foi através dessa música que eu converti. Eu falei: nossa, eu tenho um pai que vai me abraçar mesmo. Eu tenho um pai que vai... Ele é meu pai mesmo, é isso mesmo. E eu converti. E essa música nunca mais saiu do meu coração. E só depois que eu fui aprender a louvar a Deus, a adorar a Deus. A dizer: quão formoso és, Rei do Universo. Músicas de adoração, que adorem a Deus. Eu fui aprender só depois. Mas essas músicas que são emocionais, são de Deus para nós, ou fala direto com nós, é fundamental para a igreja. Porque aí fica aquela guerra assim: tem que ter hinos que adorem ao Senhor. Sim. Tem que ter hinos, não é, pastor, não tem que ter hinos que adorem ao Senhor, não. Tem que ter hinos agora, os mais novos. Não, tem que ter de tudo. No dia que eu ministrei aqui, o pastor Fernando, levou lá na sala dele e falou assim: rapaz, como é que você faz isso? Eu falei: faz o que, pastor? Eu falei: não, eu fui ministrando e para tudo você tinha uma música. E aí eu pensei assim:
É porque eu sou um maioral? Não, é só porque eu tenho um repertório. Tenho repertório. Músicas, cores de fogo, tem no meu repertório. Adoração profunda, tem. Hinos da harpa, tem. Cantor cristão, tem. Década de 90, tem. Década de 80, também tem. Músicas de libertação, de guerra, tem. De comunhão, também tem. Tenha um repertório, porque quando você tem um repertório, o Ministério de Louvor, falando da equipe, tem um repertório, porque quando você tiver um repertório, você pode dividir com quem você vai falar naquele culto. Amém, gente? Amém. Vamos pro próximo aqui, ó. Último tópico: comportamento social e comportamento espiritual, tá? Então vamos primeiro com o comportamento social aqui. O seu comportamento em sociedade dirá quem você é para as pessoas. A partir do momento que você faz parte do louvor, importa sim o que as pessoas dizem e pensam sobre você. Você deve se preocupar com a sua imagem, porque a partir de agora, pessoal, você não representa só você. Você representa a Gabi, Jó, representa a Gabi, a Márcia, a Mel, o Rodrigo. Você representa cada um. Teve uma vez que foi misericórdia. Eu tinha uma menina do louvor. Primeiro tinha um rapaz, né? O rapaz apareceu lá na foto de perfil, sem camisa, mostrando o peitoral. Eu virei pra ele e falei assim: veste camisa, rapaz. O que você está fazendo sem camisa na foto do seu perfil de WhatsApp? Por quê? Porque eu sou chato? Não, porque ele me representa. Então quando ele tá lá mostrando shape assim, e aí no altar ele tá lá, tocando, e o pessoal fala: ah, que é menino sem camisa. O problema é que o povo da igreja vai chegar: você é que fulano tá com a sem camisa. Por quê? Tinha uma menina, essa deu um problema danado também, mas vai ser uma outra história. Mas ela colocou uma foto de perfil que ela estava beijando o marido dela. Só que sabe quando você enxerga a língua? Eu fiquei incomodado com o beijo não, irmãos. Eu fiquei incomodado com a língua. A língua dos dois estava assim, ó. Eu falei: não é possível. Eu falei assim, eu mandei assim: irmã, deixa eu falar com você. Troca a foto do seu perfil, em nome de Jesus. Faz isso não. E aí ela trocou a foto. Mas vocês entenderam o quanto que é importante que vocês zelem pela imagem de vocês? Vocês são espelhos, são comportamento social. Então, como você age longe do altar? Como que é a sua vida longe do altar? Porque na igreja todo mundo é crente. E no seu trabalho? Quer uma coisa mais terrível, gente? Quer ouvir uma coisa mais terrível? Eu já ouvi as duas. Uma coisa mais terrível de se ouvir a pessoa falar assim: mas você é crente? Parece não, né? Se a pessoa chega a perguntar se você é crente, é porque você parece com Cristo. Agora, mais lindo também é quando a pessoa fala assim: eu estava te ouvindo, eu estava te observando. Você é evangélico? Isso aí é coração. Quer dizer que a minha atitude, sem eu falar nada, está mostrando que eu sou cristão. Como você age longe do altar? 3. Como você trata a sua família? Eu falei numa das conversas que eu tive com o Rodrigo, eu falei: Rodrigo, você tem que fazer uma entrevista aqui. Porque se a pessoa não trata a mãe legal, ela não vai tratar ninguém legal, não. Como você trata sua família, esposa, cônjuge, como que é? 4. Como você aparece nas suas redes sociais? Redes sociais hoje é denuncia crente, né, gente? Redes sociais faz a gente ter dúvida. Porque você vê umas coisas assim: desviou, será? Como que é? Como você aparece nas suas redes sociais? O que você ouve ou qual música você posta? Hoje eu fui ver um vídeo, é daquele programa da Globo. E aí a Daniela Mercury estava lá. Eles estavam falando de músicas de matriz africanas, né? E aí ela falou, teve um rapaz lá, rapaz muito inteligente. Ele falou assim:
Olha, deixa eu te falar, e não adianta. Tem músicas, tem batidos que são no terreiro. E não adianta colocar Jesus, não. Não adianta, vocês viram? Não adianta colocar o nome de Jesus, não. Tá invocando Oxóssi, tá invocando. Como é que é? Pois é, tá invocando e não adianta colocar Jesus, não. E esses batidos tá em muitas músicas aí. Muitas das vezes a gente deixa, às vezes, de ouvir um louvor para ouvir outras coisas, gente. Me ajuda aí. Ministério de louvor, seja louvor a sua escolha. Você perguntar para mim, Cris, ouvir música mundana é pecado? Eu prefiro louvor. Eu ouço louvor. Coloque nas suas redes sociais louvor. Ouve na sua casa, não está no churrasco em família. A hora de você ganhar os seus parentes. Você vai colocar o Zé Neto Cristiano por causa da sua família gosta. Eu tenho parentes que bebem. Na minha geladeira, na minha casa, ninguém bebe. Ninguém bebe. Se a pessoa não puder ouvir as músicas que eu ouço e passar um momento comigo sem beber, então ela não vai na minha casa. Não aceito. Então, o que você ouve, qual música você posta? Por quê? Porque o que você era ainda está público para que todos vejam. Porque tem essa. Eu não entendo. A pessoa converteu, aceitou a Cristo, virou nova criatura, mas ainda tem ela lá na balada, lá, doidona, estava na rede social. Você fala, por que aquilo ali está ali ainda? Por que aquilo ali está evidente ali ainda? Ah, mas eu tenho que lembrar do que eu era. Deixa eu falar com vocês. O que você era passou, para com isso. Importa o que você é agora. Eu tinha uma mania terrível de falar assim: eu sou um viciado em cigarro. Porque a primeira confissão do viciado é o quê? Falar que é viciado. Eu sou um viciado. O primeiro ponto dos alcoólicos anônimos é confessar e assumir que é. Eu sou viciado em cigarro, mas tem 10 anos que eu não fumo. Tem 8 anos que eu não fumo, 7 anos que eu não fumo. Ok. E eu tinha mania enorme de falar isso. Eu não sou o que eu era. Então eu não sou um viciado em cigarro. Eu sou o que eu sou hoje. Então você tem que assumir quem você é hoje. Amém? Para quem você dá ouvidos? E a outra pergunta, você é leal? Para quem você está dando ouvido? Para quem você ouve? Você é leal mesmo? Porque a gente dá ouvido para tanta coisa de fora. E muitas das vezes a gente deixa de ser leal com quem é de dentro. Quando você ouvir alguém falando mal do seu irmão, não aceita não, gente. Fala isso não. Porque fulano fez isso. Não aceita falar mal do seu irmão. Se alguém falar, por exemplo, mal, eu conheço o Eric. Se alguém falar mal do Eric, eu falo, não aceito. Eu conheço ele, eu sei quem ele é. Não aceito que você fale isso dele. Então, seja leal. Você é espelho. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Eu pulei 2. Comportamento espiritual. O comportamento espiritual de um louvorista deve ser de santidade, de servo, apto para a obra e para os combates espirituais. Os levitas, louvoritas e cuidadores do templo, iam à frente da batalha. Portanto, você tem que ser o primeiro a levantar sua espada no mundo espiritual. Pode passar o próximo aí. Segunda Crônicas 2, 1 e 2. Eu vou ler aqui, Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato, todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos. Os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, é que eu abro parênteses para te falar assim: se vistam bem, irmãos, andem elegante, tá? Se vistam bem, porque às vezes a gente coloca a pior roupa e vem para a igreja louvar, igual eu fui uma vez, de linho fino, com símbolos, com laúdes e com armas. Também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Próximo aí, comportamento espiritual, também separei.
Louvorista ora e faz sacrifício. Paramos de jejuar, vocês repararam? Paramos de escolher sacrifício de Jesus na oração. A gente acorda, a primeira coisa, vou tomar um café. E cadê o jejum até o meio-dia? Quem é antigo aqui sabe que o jejum é fundamental para a área espiritual, porque o jejum ele fortalece o espírito e mata a carne. Quer deixar de ser carnal, irmão? Faz sacrifício. Ah, mas Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Ok, mas quem disse que o sacrifício parou de ser comum? Quem disse que acabou o sacrifício? Mais vale obedecer do que sacrificar, mas o sacrifício não acabou não. Jejue, ore, louvorista faz devocional. Quanto tempo, irmãos, você não faz um devocional? Tira um tempo para Deus, tira um tempo dedicado para o Senhor, para fazer um devocional, para ler a Bíblia, para orar. O seu cantinho ali da oração, ali, ó, não tem mais. É por isso que a cada vez o louvor ele tem ficado mais mecânico. É mais mecânico, é um cara que toca bem, é um grupo que toca bem, umas pessoas que cantam bem, mas só. Por quê? Porque falta comportamento espiritual, falta espiritualidade no louvor. Louvorista lê a Bíblia. Paramos de quê? De ler a Bíblia. Ah, vou ler a Bíblia só no dia que eu for ministrar para ver se eu vou ter uma palavra. Paramos de ler a Bíblia. Louvorista lê a Bíblia. Louvorista assiste culto. Tem um rapaz que faz aula comigo, logicamente não vou falar o nome dele. Ele falou assim comigo assim, outro dia eu falei assim, quando você vai cantar? Ele falou, só daqui 2 meses. Eu falei, pai, como é que está o louvor da sua igreja? Eu falei, não sei, eu estou indo. Eu falei, mas como assim? Não, eu só vou quando eu canto. Parece mentira, né? Eu pensei assim, se eu contar para os outros vão achar que é mentira. Sério? Eu falei, rapaz, toma vergonha na sua casa, só vai no culto quando você... nem sente a minha falta no culto, porque tem 7 grupos de louvor lá. 7 grupos de louvor, nem sei, eu vou cantar de 2 meses. É quando está chegando perto eu ia e eu vou no culto. Assisto o culto em casa. Eu falei, legal. Louvorista assiste culto. Teve um rapaz que ele ia vir comigo no dia que ia ministrar aqui, e ele falou comigo assim, eu tenho que chegar lá, Cris, eu vou, mas eu tenho que fazer o louvor e ir embora. Eu falei, não precisa não, porque louvorista assiste culto. Louvorista ora pelos outros e ministra a palavra. Não só louva não, gente. O que você é? Cantor. Louvorista ora pelos outros e ministra a palavra, viu, gente? Prega para alguém, em nome de Jesus. Não é só cantar e tocar, não. Louvoristas devem ser os primeiros intercessores da família pastoral. Os primeiros a orarem pelos pastores. Diz, tem que ser eu. Diz, tem que ser eu. Você tem que ser o primeiro a orar. Todo dia eu ensinei meu filho tem 8 anos. Ele ora, Deus abençoe papai, Deus abençoe mamãe, abençoe meus primos. Aí ele fala o nome dos primos um por um. Aí ele fala o nome dos tios um por um. E ele fala assim, abençoe os meus pastores. Os louvoristas têm que ser o primeiro a orar pelos seus pastores, porque os pastores sofrem guerra demais, gente. E é verdade esse bilhete. O ataque do inimigo é muito forte contra vocês e contra eles. Então ore pelos seus líderes, pela família pastoral. E louvorista é adorador. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Passa o próximo ali. Está ali minha família, a minha esposa, meu filho ali. Fiz questão de colocar a foto deles, porque a minha esposa é que teve ideia disso aqui. Cris, você tem tanta experiência com louvor, por que você não faz uma palestra para ministrar para pessoas de louvor? É verdade. E ela foi usada por Deus para fazer isso. Então, muito obrigado. Eu espero profundamente que o Senhor tenha falado com vocês. Vamos orar? Amém?